Fala, minha pova. Gente, eu vou sair. Boa noite. Oi, pessoal. Minha conexão está instável. Instável para ruim, instável para bom. Pessoal, tinha quantas pessoas na aula de eu nasci? 10. Eu tenho uma média. Pessoal, podemos começar então? Alguém dá um ok aí, um sinal de vida, pelo amor de Deus. Posso começar? Pode. Ah, alguém tá vivo, meu Deus. Vocês estão bem, gente? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Alguém tá cansado, enjoado de ficar em casa? Quer ir pra escola, aquela confusão? Eu quero. Então tá. O que eu preparei pra gente aqui é o seguinte. A gente tem um material pra gente estudar, que é o pós... A gente vai ter o pós crise de 1929 e lá do final da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a crise no Fordismo e o Toyotismo, né? Só que antes disso, eu preparei umas 10 questões aqui do que a gente já estudou para a gente dar uma revisada naquilo que a gente viu. Aí na semana seguinte, a gente continua estudando aí. Bacana? Aí eu preparei umas 10 questões para a gente discutir essas questões hoje, que é meio que uma revisão daquilo que a gente já estudou, principalmente sobre as revoluções industriais e sobre o Fordismo. Bacana? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiser que eu pare, se der problema na minha conexão, vocês me avisam pelo chat, grita, joga uma pedra, faz alguma coisa. Eu vou seguir aqui nesse monólogo aqui. Aí eu vou explicando. Se tiver alguma dúvida, vocês me mandam pelo chat aí que aparece aqui para mim. Então vamos lá. Primeira questão. Assinar a alternativa que indique corretamente o fator considerado determinante para a colocação das indústrias durante a primeira revolução industrial, final de 8, meados do século. A gente está falando da primeira revolução industrial, galera. A gente está falando da revolução industrial lá na Inglaterra. Então, como que eles organizavam essas indústrias? Reserva de petróleo não é, porque a gente ainda não está falando do uso de petróleo nas indústrias. Incentivos fiscais também não, porque mesmo já muito bem, alguém marcou certinho, porque estados já consolidados, mas a gente sabia para onde que as indústrias iam. De obra especializada não, porque não tinha indústria de mão de obra e mineragem de água. Então, a resposta é carvão mineral. Muito bom. Então, bom, vai fazer isso mesmo. Vai marcar os 4 momentos que caracterizam o desenvolvimento da logística, denominados de revoluções. A quarta revolução logística teve como principais bases uma nova rede de transporte aéreos. Seu áudio está travando. Vixe, meu Deus. Eu vou tentar falar mais devagar. Melhorou? Manda aí se melhorou, Isabela. Mais devagar. Bacana. Então, vamos lá. Vou falar mais devagar um pouco.
A quarta revolução logística teve como principais bases uma nova rede de transporte aéreo, a consolidação das redes de transporte por caminhão, como forma de transporte mais direto e rápido, uma nova hierarquia urbana com a decadência das cidades de industrialização fordista e o desenvolvimento das capacidades dos computadores com programas eficazes. De acordo com o texto, a quarta revolução logística significou uma reorganização do território da produção, prejudicou o avanço das velhas redes de transporte como o caminhão, diminuiu os fluxos e as redes de transportes aéreos, viários e hidroviários, produziu efeitos semelhantes ao primeiro momento da revolução logística, ou significou um processo de produção regionalizado e isento da dinâmica global. Isso aí. É a letra A. A partir da evolução logística, da forma de organizar a logística, a partir do momento que você organiza a logística dentro do espaço, você vai conseguir reorganizar o processo, o território de produção, sendo que não vai ser mais necessário, por exemplo, você anexar as suas indústrias às fontes de matérias-primas, como era feito lá no início da Revolução Industrial, porque você consegue ter uma eficiência dentro de um processo de transporte, de logística, de forma que, em muitos casos, é muito mais viável você se aproximar do mercado consumidor do que você se aproximar das fontes de matérias-primas. Mesmo porque, depois da segunda revolução industrial, a gente vai ter uma fragmentação do processo produtivo. Então, as indústrias elas não vão ficar próximas às fontes de matérias-primas. As indústrias finais, os bens de consumo final, elas vão conseguir se deslocar para regiões mais próximas aos centros consumidores. Então, nem dentro desse perfil aí, a gente vai ter o desenvolvimento da parte norte dos onde as indústrias, os grandes parques industriais eram próximos aos mercados consumidores. Então, a gente tem, a partir do desenvolvimento da logística, uma reorganização do território de produção. Bacana? Vamos lá. Vou parar aqui, senão vou ficar... Peraí. Apertei errado. Isso aí. Quando vocês anotarem na tela, vocês apagam. Isso aí. Da Revolução Industrial, lá do século XVIII, até o auge do Fordismo, que pôde ser facilmente atingido com energias fósseis, com petróleo, já na segunda Revolução Industrial, mas em cujo reverso se abre um abismo, passaram-se mais de 200 anos. Um curto período de tempo em que se gastaram recursos naturais fósseis, resultantes de milhões de anos terrestres. Ou seja, dentro desse período, 200 anos, a gente vai gastar uma quantidade de combustível fóssil muito grande. E esse combustível, ele demora-se milhões de anos para ser produzido, né? Os combustíveis fósseis e tal. Uma coisa curiosa é que o petróleo, ele só vai ser descoberto que ele é um bem não renovável lá na década de 70. Então, lá no início do século XX, que eles usavam muito petróleo, usavam motor de combustão interna, eles não tinham noção que esse petróleo era finito ainda não, certo? Mas esse texto vai fazer essa abordagem. No período de 200 anos, você vai conseguir gastar quantidades exorbitantes de um produto que a natureza demora 200 milhões, vários milhões de anos para produzir. O texto acima expressa uma avaliação sobre a relação da natureza e sociedade, de grande importância para o planejamento das atividades humanas. A característica da dinâmica capitalista que produz o alerta feito pelo autor está aí. Então, onde que o autor alerta sobre isso aí? A inovação e a tecnologia determinou a disponibilidade de bens renováveis. Eu estou me perdido, que já marcou aqui, a resposta está certa que marcou, mas só para eu explicar o que está errado aqui. A inovação da tecnologia determinou a disponibilidade de bens renováveis. Não. O autor está se referindo ao que se consegue gastar, ao que se consegue consumir dentro daquilo que não é renovável, né? Dentro da possibilidade de renovação pela natureza. A mudança do padrão... Não precisa explicar, não, gente? A mudança do padrão energético impediu a adoção de políticas de preservação ambiental. Você não tem uma mudança de padrão energético, né? Você tem o mesmo uso de energia aí. Então tá certo. Eu vou pular, estou marcando certo aqui. A utilização econômica dos recursos naturais superou o ritmo de renovação do meio físico. As pessoas conseguem usar os bens naturais de maneira muito mais rápida que o meio físico consegue produzir. Precisa ler? Todo mundo já sabe a resposta.
Estrangulamento do sistema viário, como consequentes congestionamentos, especulação imobiliária, com acirramento de imóveis, aumento de cargas tributárias, restringindo investimentos, altos índices de poluição atmosférica e hídrica, tem que ler rápido. Avanço tecnológico tornando as distâncias menos significativas. A conjugação dos fatores acima da origem a letra A. Isso tudo aí vai possibilitar a ampliação de agronegócios, a internacionalização das economias nacionais, a formação de blocos geoeconômicos, a descentralização industrial, a racionalização do espaço geográfico. Marca aí agora. Eu gostei dessa dinâmica. Vamos, gente. Alguém? A descentralização industrial. Analisa agora o textozinho da pergunta. Estrangulamento do sistema viário, consequentes congestionamentos. Ou seja, você tem uma cidade, um espaço, onde o fluxo viário já não é mais favorável. Você já não consegue transportar, fazer grandes fluxos de mercadorias dentro daquele mesmo espaço. Pensa em São Paulo aí. Especulação imobiliária, encarecimento dos imóveis. Uma indústria vai precisar de espaço, vai precisar de área territorial. Então, uma área igual, imagina comprar um território industrial em São Paulo hoje. Pensa em São Paulo sempre. É caro, tanto para comprar uma indústria, para montar o terreno para montar a indústria, quanto para as pessoas morarem e trabalharem ali. A questão da poluição atmosférica vai fazer com que, nesse lugar, vai ter leis ambientais mais rígidas para impedir esse tipo de situação. Então, vai começar a encarecer o processo produtivo por conta das adequações às leis. Pense no que a Vale do Rio Doce está sofrendo na cidade de Vitória, que é uma indústria, uma empresa extremamente grande, que faz o transporte de minério de ferro ali, que está sofrendo agora várias restrições ambientais, porque a atividade que eles fazem, que eles praticam, é uma atividade que polui o meio ambiente. Então, as leis ambientais vão fazer com que eles gastem muito dinheiro para continuar ali, né? E avanço tecnológico tornando as distâncias menos significativas. Ou seja, eu posso pegar a minha atividade econômica e levar para outro lugar que eu consigo superar essas distâncias geográficas através do meu desenvolvimento, tanto dos meios de comunicação quanto dos meus desenvolvimentos de meios de transporte. Eu consigo, uma empresa, obviamente, muito grande, vai conseguir facilmente produzir um produto na China, um produto que ele produzia no Brasil, ou produzia no México, na Argentina, sei lá, ele consegue levar para a China, que ele já não tem mais essa barreira de logística, ele consegue resolver esse problema com mais facilidade. Bacana? Então, a resposta aí, isso aí está relacionado à descentralização industrial. O sistema viário é sistema de vias de transporte rodoviário, né? Ou de rodovias, ferrovias não, ferroviária, de viária de vias, de rodovias, vias urbanas, né? Viária de vias, transporte por via. Tranquilo? Então, esse regulamento do sistema viário é isso, consequentemente congestionamento. Pensa em São Paulo, é impossível São Paulo não ser uma cidade mais cheia de congestionamento. É impossível. Construir uma avenida de São Paulo todo dia, ela vai se encher todo dia, porque tem muito carro para isso. Então, é uma cidade que as empresas procuram sair dela, as empresas produtivas procuram sair dela porque é muito caro. Por isso que nos Estados Unidos, a áreazinha do Nordeste lá, que era chamado de Manufacturing Belt, hoje é chamado de Cinturão da Ferrugem, porque as empresas já não acham viabilidade mais se manterem ali, porque é tudo muito caro. Então, por isso que elas saem dali. Por isso que há o processo de descentralização dentro dos Estados Unidos. No Brasil, isso também acontece. As empresas têm saído da região sudeste do Brasil, têm saído desse eixo Rio-São Paulo, que é muito caro, é tudo muito caro. Mão de obra é muito cara, as leis ambientais estaduais são mais rígidas, que fazem com que o processo fique mais caro. Muito bom. O continente europeu tem experiências que vão pouco a pouco se espalhando pelo mundial. Dentre os processos inovados surgidos na Europa, estão abaixo enumerados à exceção, ou seja, todos foram iniciados na Europa, surgidos na Europa, menos um que é a resposta nossa. Letra A. A ordenação de princípios éticos, políticos e jurídicos, matriz cultural. Isso veio da Europa, isso nasceu na Europa, esses princípios, essas ideias. Sim, isso nasceu da Europa, né? Você tem todos os conceitos éticos e políticos, a formação de Estado, por exemplo, vindo da Europa, a questão do iluminismo, a questão da formação de Estados, que é o próximo aqui, ó. A construção de uma unidade política, territorial e Estado-nação.
primeiro Estado que a gente tem construído no mundo é Portugal, o primeiro país que vira um Estado formalizado. Né? Então, essas ideias, elas também surgiram na Europa. A elaboração de um modelo ordenador de produção do trabalho, o Fordismo, popular. A criação de uma integração supranacional, União Europeia. O primeiro bloco econômico que a gente tem no mundo também nasce na Europa. Né? Então, também vem da Europa. A conjugação de pré-condições para mudar o processo produtivo e a evolução industrial também acontece na Europa. Então, a resposta nossa é a letra C, Fordismo. Essa mudança do parâmetro produtivo, ele não vai se iniciar na Europa, ele vai se iniciar nos Estados Unidos, com as ideias, com a adaptação das ideias do Taylor, que é europeu, mas ela é elaborada e ela é inserida nas indústrias nos Estados Unidos com o Fordismo. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica conhecida como Grande Depressão começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. O Gabaldon, economista norte-americano, afirma que, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. A gente está falando lá da depressão no final da década de 20, 1929. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição, dias de boom e de desastres. Né? Então, ele vai fazer uma análise da década da década de 20, de 1920, e vai entender que dentro daquela benesse, de todo aquele desenvolvimento que tinha naquela década, estava inserido também o que poderia ser a destruição econômica daquele momento. Ou seja, estava tão bom, tão favorável, que isso aí poderia levar a um colapso lá na frente. Muito bom. Muito bom. Não precisa explicar, não? A aparente prosperidade teve como consequência a crise de superprodução e a especulação desenfreada das bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. Sim, tá certo. É isso mesmo. Tá. Vamos lá. O aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de... Vocês estão uma coisa relevante aqui. Tá, acho que vai ser mais fácil. Vou explicar, não entender bem. Pelas características dos modelos produtivos, vocês querem que eu explique alguma coisa da questão? Chat? Não? Tá bom. Pelas características dos modelos produtivos do momento da segunda revolução industrial, é possível afirmar que o Fordismo absorveu certos aspectos do Taylorismo, que é as ideias teóricas, né? Incorporando novas características. Essa afirmação se justifica, dentre outras razões, porque o objetivo do Fordismo principalmente pressupunha: letra A, elevada qualificação intelectual do trabalhador, ligada ao controle das tarefas sofisticadas. Máximo, vamos lá. Não, o trabalhador, ele não tinha essa elevada qualificação intelectual, ele tinha qualificação técnica. Letra B, altos ganhos de produtividade vinculados às estratégias flexíveis de divisão de trabalho na linha de montagem. O que está errado nessa questão é a questão da flexibilidade. Não tinha uma estratégia flexível, pelo contrário, é uma estratégia extremamente rígida. O trabalhador, ele era obrigado a exercer aquela função e ele não tinha que discutir o que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer o que a fábrica mandava ele fazer. O tempo não era o dele, o tempo era o da fábrica, o tempo era da máquina. C, redução do custo de produção associada às potencialidades de consumo dos próprios operários das fábricas. Vamos lá, redução do custo de produção às potencialidades. Não, a redução dos custos de consumo não estava associada às potencialidades de consumo dos operários. Estava associado ao poder produtivo que a fábrica tinha, e não necessariamente que o trabalhador tinha. Porque o que o trabalhador conseguia produzir era irrelevante. Ele tinha que produzir aquilo que a fábrica mandava ele produzir. Então, ele era treinado ele era treinado e obrigado a fazer aquilo que a fábrica determinava. Ou seja, ele tinha que produzir a capacidade máxima que a fábrica produzia. Certo? Então, a redução não está associada à potencialidade de consumo, e sim à potencialidade produtiva da fábrica. Porque quanto mais se produz, mais barato vai ficando. Porque você tem o mesmo custo de produção. Se eu produzo 1.000 pares de sapatos no dia e gasto R$1.000 para produzir, quer dizer que cada par de sapato vai me custar R$1. Se eu produzo 2.000 pares de sapato por dia com os mesmos 1.000 gastos que tem na fábrica, cada par de sapato vai me custar
50 centavos. Então, quanto mais eu produzo, mais barato vai ficando. Máxima utilização do tempo de trabalho do operário relacionada à despreocupação com os contratos de trabalho. Então, não existia preocupação trabalhista. O cara tinha que trabalhar para produzir. Então, as ideias de Taylor e do Ford, elas vão se fundir nessas ideias aí de você explorar o máximo possível a mão de obra do trabalhador. Né? O Taylor só não conseguiu fazer, só não conseguiu pensar como que ele ia fazer isso dentro de uma fábrica. Como que ele ia utilizar esse tempo do trabalho. Porque o Taylor pensava muito de usar, por exemplo, a máquina como auxiliar do homem. O Ford, quando ele cria o sistema vai chegar o homem, ele cria o homem auxiliando o processo produtivo da máquina. Ele cria o tempo da máquina para o homem. Então, aquele filmezinho famoso lá da Revolução Industrial, de Charles Chaplin, nos tempos modernos, ele vai mostrar isso, o condicionamento que o homem tem em relação à máquina. Bacana? A gente busca pela capacidade de forte desenvolvimento dos processos fabris. Vamos lá. Isso aqui, o Ford que criou isso em letra D, máxima utilização do tempo de trabalho operário. Bacana. Aí a gente tem uma imagem. Essa imagem é uma cidade industrializada, lá no início da Revolução Industrial, provavelmente uma cidade inglesa. Considerando a imagem de seus conhecimentos sobre a Revolução Industrial, essa é a alternativa correta. Ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis, das atividades industriais. Letra B. Ocorreu principalmente na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da América e África, a segunda Revolução Industrial. Letra C. Trouxe como consequência imediata a abolição da escravidão em alguns países, com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais. D. Demandou a qualificação de mão de obra exigida pelas atividades exercidas nas unidades produtivas. E letra E. Garantiu uma hegemonia industrial inglesa até o período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial e o início da disputa americana e soviética. Marca aí, pessoal. Marca. Ninguém? Marcar? Ninguém? Então vamos lá. Ela vai ocorrer por causa do... A Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra, né? Inicialmente na Inglaterra. Dentre outros fatores favoráveis, como os fatores políticos, ela vai acontecer... Não, ela vai acontecer por causa dos acúmulos de capitais provenientes das atividades mercantis. Vale lembrar que nesse período, segunda metade do século XVIII, 1750, vamos colocar datas, né? 1750, você tem um mundo onde você tem várias potências mercantis. Você tem França, você tem a Inglaterra, você tem a Espanha também e tal. Mas o estado mais organizado, que dispunha de matéria-prima, do carvão mineral principalmente, que dispunha de conhecimento com a invenção do motor a vapor, que tinha condição política favorável, a França estava vivendo um período de Revolução Francesa, estava toda conturbada, o que tinha condição mais favorável era a Inglaterra. E a Inglaterra tinha dinheiro para fazer isso por causa dos acúmulos das atividades mercantis. O que está errado na questão D? Ocorre principalmente na Inglaterra, mas a segunda revolução industrial ela vai acontecer nos países da América, nos Estados Unidos, mas não na África. Né? Vai acontecer no Japão, vai acontecer... Começa timidamente no Império Russo, mas na África não. Na África não vai acontecer no período da segunda revolução industrial. Letra C. Trouxe como consequência a abolição da escravidão. Para tirar como base... o Brasil só vai abolir a escravidão lá em 1860. Fugiu. Os Estados Unidos vai se tornar independente em 1776, né? Depois do início do processo da Revolução Industrial iniciado na Inglaterra. Então, isso aí não vai provocar o fim da escravidão. 88. Obrigado. Obrigado. Fugiu. Eu tentei lembrar o livro lá de Chico Gomes. 1808, 1822, 88. Isso aí. Fala que foi 88, né? Não foi até hoje. Tá aqui. D. Demandou qualificação mão de obra. Não, nesse período, a mão de obra não era qualificada. Você usava, inclusive, a mão de obra abundante nas indústrias, porque as máquinas dependiam muito da mão de obra humana no início da Revolução Industrial. Garantiu uma hegemonia industrial inglesa. Houve uma hegemonia industrial inglesa, mas não até o fim da Segunda Guerra Mundial, e sim até o início da Segunda Revolução Industrial, que a Inglaterra conseguia hegemonizar o mundo ali. Né? A Inglaterra vai dominar o mundo industrialmente da primeira até o início da Segunda Revolução Industrial.
Depois, os Estados Unidos já entra como polo, os países europeus também já se tornam grandes países industrializados. Aí vai ter a Primeira e Segunda Guerra Mundial em função desse crescimento exacerbado desses países europeus aí. Alternativa certa, alternativa A. Acho que está acabando. O espaço geográfico mundializado redefine-se pela combinação de signos. Seu estudo supõe que se levem em conta esses novos dados revelados pela modernização e pelo capitalismo agrícola, pela especialização regional das atividades, por novas formas de localização das indústrias. O trecho acima expressa novas determinações de espaços geográficos identificados como letra A, território de exclusão. A gente está falando de modernidade e desenvolvimento. Não é. A gente não está fazendo uma comparação entre sociedades. As paisagens distópicas diferentes, também não. O meio técnico-científico e informacional, a redefinição de hierarquias urbanas e o surgimento da sociedade urbano-industrial. Ele está falando de um processo de desenvolvimento, principalmente em função do capitalismo. Então, é o desenvolvimento do meio técnico-científico e informacional. E esse é um autor, galera, o Milton Santos. É bem importante, às vezes, vocês lerem os trabalhos dele. Tem uns textozinhos pequenos que ele consegue ser muito amplo, você consegue entender muita coisa dele lendo textos pequenos. Não precisa ler a obra dele toda, não. Ele vai falar muito desse meio técnico-científico e informacional que vai surgir durante a Guerra Fria, com esse desenvolvimento tecnológico que vai romper essas barreiras nacionais, esses limites nacionais, e vai criar um novo espaço geográfico. O Milton Santos ele faz muito essas análises de espaço geográfico. É fácil, às vezes, a gente confundir com as exclusões, os processos de exclusão, quando é Milton Santos. Às vezes a gente lê sobre Milton Santos, ele fala muito desses processos de construção de espaços desiguais, e esses espaços são construídos de maneira desigual em função do desenvolvimento do meio técnico-científico. Porque, obviamente, os países mais ricos, os países que eram metrópoles, hoje, por consequência disso, eles vão ser, em maioria, os países mais desenvolvidos. E o Milton Santos sempre faz essa relação. Só que, nesse caso aqui, ele está descrevendo uma paisagem, e a paisagem que ele está descrevendo aqui é uma paisagem onde o fundamento dela é o meio técnico-científico informacional. Ele não está fazendo uma comparação de paisagens, ele está descrevendo o meio desenvolvido aí. Vamos lá. Acho que é tudo. Considere as características abaixo relativa à terceira fase da Revolução Industrial. Primeira, segunda e terceira fase. A terceira fase já é a fase da ciência, né? O capitalismo comercial, a ciência. Considera integração efetiva da ciência e tecnologia de produção. Verdade, você tem uma integração direta, né, da ciência, do conhecimento técnico dentro do sistema de produção. Segmentos que mais se desenvolvem são exclusivamente, quando fala exclusivamente, a chance está certa é pequena. O petroquímico e os novos ramos de transporte, como o aéreo e o automobilístico. Não. Na terceira fase, você vai ter outros segmentos que vai se desenvolver além do petroquímico. O petroquímico é ligado ao petróleo. Você vai ter outros tipos de energia se desenvolvendo aí. Surgem segmentos industriais de tecnologia de ponta, como o metalúrgico. Não. Vai surgir... ficou errado, Paulo. Vai surgir os segmentos de ponta, mas não são os metalúrgicos, vai ser os da robótica. Ficou errado, eu aumentei a letra depois, esqueci de mexer nisso aí. Então vai estar certo, letra E, apenas alternativas 1 e 4. A descoberta científica passa a ter aplicação imediata no processo produtivo. É quando você vai ter intensificação de uso de robótica, por exemplo, nas fábricas. Você começa a ter um desenvolvimento tecnológico que vai mudar o meio produtivo ali, a técnica produtiva, né? Foram só essas questões que eu preparei para vocês. Achei que a gente ia discutir mais, sabiam quais todas. Já tenho um pouco de vergonha. E cadê? Cadê o negócio? Cara, eu mexo com isso todo dia e todo dia eu apanho com esse negócio. Aqui. Olha vocês. Cadê vocês? Alguma dúvida, galera? Algum questionamento? Eu preparei 10 questões apenas, porque eu achei que a gente ia discutir mais. Como vocês já sabiam, já pelo menos algumas delas, foi mais rápido do que eu pensei. Tá de boa. Que é sistema viário. Aí na semana que vem a gente vai trabalhar com o pós-crise de 1929.
né? A gente vai trabalhar aí o Estado atuando de maneira mais efetiva e intervindo na qualidade de vida das pessoas. Tranquilo? Se não tem dúvidas, eu vou encerrar a aula. Vocês querem que mande esse material ou não precisa? Tá tranquilo? Clique. Faz uma lista e manda. Ah, tá. Beleza, então. Eu vou mandar os slidezinhos para vocês. Ficou mais fácil para mim aqui. Eu vou mandar agora aqui de uma vez. Beijo. Boa sorte para vocês. Tudo de bom e até semana que vem. Show de bola.